Olá, boa noite. Eu sou a Rachel Coelho e hoje a gente está inaugurando um novo horário agora à noite, 20 horas. Esse é o Dois Coelhos Conversa e a gente vai conversar hoje com a Thaís Prete, aqui de Maringá, escritora. Olá! Tudo bem? Tudo bom? Obrigada por ter aceitado a conversa para bater esse papo aqui comigo. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser ótimo. Muito obrigada. Que massa. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, porque eu tô com o meu roteirinho aqui. Quero mesmo. Legal. Thaís, como a gente tinha conversado, a ideia desse papo é fazer um registro mesmo da história, da trajetória e tentar acompanhar um pouco de como as pessoas das artes aqui de Maringá estão lidando com esse momento de quarentena e de distanciamento social, como é que está sendo isso para cada um. Então, eu queria começar com esse. Na verdade, não, porque a gente até tinha conversado sobre isso, mas eu queria começar do começo, então, vamos lá. Aham. Respeitando essa cronologia, queria que você me contasse um pouquinho da sua história, de como que a arte, a literatura entrou na sua vida, assim, é, se você se lembra como foi isso, qual que foi o primeiro insight, assim, de que massa isso, sabe? Como é que foi isso? Tá. Olha, então, eu sempre tive muitos livros ao redor, né? Então, minha mãe sempre comprou muito livro, ela lia para mim, tanto que assim, eu fui aprender a ler em casa, com a minha mãe, fazendo as leituras dos livros, etc. Então, para mim, sempre foi uma presença muito constante, assim, né? O livro, a literatura. É lógico que, assim, demora um tempo para que você crie um senso do que é uma literatura que você gosta, o que é legal, o que não é tão legal. Você vai, assim, eu fui muito aleatória durante muito tempo. Eu li o que aparecia na minha frente. Então, eu Aham. lia livros os mais variados durante muito tempo. E eu sempre tive muito essa pira com artes, de forma geral. Então, quando eu era criança e alguém me perguntava o que eu queria fazer, o que eu queria ser, era sempre uma coisa relacionada à arte. Então, eu tive a fase que eu queria ser cantora, eu tive a fase que eu queria ser atriz, eu queria ser dançarina, eu queria ser não sei o quê. Então, era sempre uma coisa nesse universo da arte. E aí veio a questão da escrita, não, eu quero ser escritora e tal. E é uma coisa que, como eu tinha esse contato muito constante com os livros, foi a coisa que permaneceu, né? Que continuou. E, e foi, assim, estimulado na escola também, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer os textos, então, professores elogiando e tal, essa coisinha de criança que fala assim, nossa, que legal, eu gosto disso aqui. Isso dá bom, Aham. isso é legal. Então eu fui muito por esse universo. A escolha do meu curso também foi muito por conta disso. Então eu fiz letras. É, lógico que assim, tem um pouco de ilusão nisso, porque letras no final não formam escritores, né? Mas a Aham. escolha do curso foi pensando nisso, né? Foi pensando que eu queria alguma coisa que me instrumentalizasse para escrever melhor, para conseguir criar de uma forma mais, sei lá, com Uhum. mais ferramentas, né? E foi nesse caminho. Foi final da graduação que eu publiquei o primeiro livro, que foi autopublicação, e que, por sorte, é um livro que está esgotado, que não Uhum. existe mais muitos exemplares por aí. E aí, depois de muito tempo, foram 10 anos depois para eu publicar o segundo livro. Mas 10, sei você, lá, mas foi bastante tempo. você se lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Você tem essa lembrança? Ah, eu, eu tenho a lembrança de ter lido o Reinações de Narizinho, muito pequena, e de que foi assim o primeiro livro grande que eu li. Porque Uhum. eu lia desde muito pequenininha esses livrinhos de
contos de fada, umas coisinhas assim, né? Irmãos E aí eu Green, lembro então. que... Oi? Irmãos Green, essas coisas. Sim, sim, essas coisas bem conto de fadas, né? E aí, o Reinações de Narzinho era um livro enorme, assim, era um livro grande, e eu falei assim, nossa, eu realmente estou lendo um livro, é uma coisa assim, é um livro. Então O eu acho que foi empoderamento. esse. Então, uma coisa assim, nossa, estou lendo um livro. Eu Mas acho que foi esse. teve um livro que você leu que despertou o desejo de escrever? Como é que foi esse desejo da Thaís, não mais leitora, mas autora? É, a história é meio assim, bizarra, na verdade, porque assim, e eu já contei algumas vezes, e aí falo assim, mas de novo essa história dos cachorros, porque tem a ver com cachorro. A minha avó, ela teve sempre muitos cachorros no sítio e etc, né? E eu era Aham, criança e eu decidi que eu queria contar a história dos cachorros da minha avó. Então eu ficava perguntando para ela a história dos cachorros, onde ela arranjou aquele cachorro, onde que ela achou, quem que deu para ela. E aí eu contava a história do cachorro, só que eu queria que a minha cachorrinha fosse a narradora da história. uau. Então, na verdade, foi esse um momento, assim, né? Eu tinha uns 10 anos de idade, sei lá, e aí eu decidi que eu ia fazer um livro em que a minha cachorrinha narrava a história dos cachorros da minha avó. E aí eu me empolguei, porque a partir de então eu comecei a escrever. Essa história eu nunca terminei, mas a partir de então eu me empolguei a escrever histórias, né? Escrever contos curtinhos, etc. E aí, Aham. quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu ganhei um prêmio, é, que era de cartas, na verdade. Era um prêmio dos Correios. Eu morava em Santa Catarina. E aí teve um prêmio dos Correios, e aí o mote era: escreva esta carta para dizer obrigado. E era uma carta aberta, assim, e eu escrevi, eu ganhei o terceiro lugar da região sul, e eu ganhei uma televisão. Olha, quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 13 anos. E aí eu Legal. fiquei assim, nossa, que legal, porque assim, eu escrevia meio que brincando, assim, né? E aí ganhei um prêmio e eu fiquei muito empolgada com isso também e continuei escrevendo. Então são essas coisinhas que me faziam gostar disso, né? Gostar e achar que eu estava fazendo uma coisa que era legal, de alguma forma, né? Olha só como os E prêmios são importantes, né? exatamente, eu acho que são muito. Acho que deu um incentivo para a pessoa. Aham. E aí, assim, essa questão da escrita ser uma coisa constante também tem muito a ver com o fato de eu mudar de cidade com muita constância durante infância e adolescência, né? E eu não tinha muitos amigos. Então, o que a pessoa sem muitos amigos faz? Senta, lê, escreve. É isso. Então, acaba que eu fiquei muito, muito próxima dessas questões de arte, livros e etc., também por conta desse estilo de vida que a gente teve durante bastante tempo. E Aqui, acho que é isso. aqui se devia tantas mudanças assim. Meu Por que isso pai, eu, aconteceu? meu pai, eu acho que ele tem um coração um pouco nômade. E aí ele mudava muito de vontade, assim, né? Então ele estava num lugar, aí estava com uma loja, sei lá, uma padaria. Aí ele enjoei de padaria, enjoei desse lugar, eu vou para tal lugar e eu vou abrir uma loja de carros. Então mudava muito, mudava assim, o estilo total, assim, né? Mudava profissão completamente. E Uhum. aí, e a família ia junto, né? Então, acabou que a gente morou em Santa Catarina durante muito tempo, em algumas cidades, em São Paulo, em algumas cidades, porque eu sou nascida lá, e aí algumas cidades não, aqui no Paraná foi só Sarandi, Maringá, Uhum. aí ficou mais E concentrado. o seu primeiro livro, ele foi publicado em 2009, né, que é o Do Silêncio.
respondendo Exato. aqui a uma pergunta que teve, que o Dominato já respondeu, Gabriel Ah, sim. Dominato. Como é que surgiu esse livro? Qual foi a sua inspiração, assim, sobre o que você fala? O que você pode falar sobre esse primeiro exemplar que eu não sou uma das privilegiadas a ter acesso, ao contrário do Vitor Simeão, que tem, né? Então, esse primeiro livro, eu sinto ele muito juvenil. Então tem muitas angústias que eu acho que são angústias meio juvenis, assim, né? O mote dele foi na época que eu estava assim na faculdade, eu fiz curso de Libras, né? Tinha já a disciplina de Libras, né? E por conta da disciplina de Libras, eu comecei a prestar muita atenção nessa questão dos surdos, né? Prestar atenção neles, né? Notar a existência, porque até então era como se eu não notasse a existência. E, assim, o ônibus que eu pegava para ir para a faculdade tinha um rapaz surdo. Na verdade, tinham dois rapazes surdos, eles ficavam conversando um com o outro, e eu fiquei assim, pirando muito nisso de ficar prestando atenção neles, se comunicando daquela forma. E assim, essa foi meio que o estopim para que eu criasse a história. Então a história, ela perpassa essa questão da surdez e etc., mas ela passa por muitos outras piras, assim, que são bastante juvenis. Então, é, olha lá, não pode. Ele falando vai O passar o Simeão já livro está da... querendo fazer o mercado aqui. Não, jamais. Esse livro morreu, esse livro ficou lá. Já foi um momento, foi a existência dele ali e acabou. Uhum. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim. É um romance curto, é, mas o mote dele girou bastante em torno disso, da questão da surdez. Aham. E o que que você percebe que mudou em relação a essa Thaís, autora de 2009, do romance do Silêncio, para cá? Assim, depois a gente fala dos outros dois livros que você publicou, né? Mas como é que foi, de repente, essa mudança da Thaís de 2009 para 2017, né, quando você publicou o Efêmeras, que é o segundo Sim. livro, como que se construiu essa autora? Eu acho que a principal mudança em relação a essa autora do Silêncio e a autora dos dois livros seguintes, que é o Efêmeras e A Mulher que Ri, é, é a questão da maturidade. E Uhum, uma maturidade em relação à linguagem. Eu acho que a minha preocupação com a linguagem dentro da literatura, dentro dos textos, ela aumentou muito depois desse, assim, nesse decorrer. Então, durante esse tempo todo, eu escrevi algumas coisas e publiquei algumas coisas, mas muito em rede social, né? uhum, Mas foi um processo de amadurecimento, um processo de repensar os próprios processos de escrita, né? Então, o tempo que você precisa deixar um texto descansar, o tipo de olhar que você tem que lançar para as experiências, para que elas se tornem alguma coisa, sei lá, passível de se transformar em literatura. Eu acho que isso tudo foi mudando nesse decorrer do tempo, porque eu acho que no Do Silêncio, as minhas experiências, elas estão muito mais cruas, sem um uhum. trabalho artístico em cima, sem um trabalho literário em cima, sem uma lapidação que tire dali da experiência o que é artístico, né? O que é literário de fato. E eu acho que depois desse processo, então depois de tudo isso, depois que eu fico bastante tempo escrevendo no jornal, né? Então, desde 2015, 2015 a 2019, comecinho de 2019, eu escrevi no diário as crônicas, né? E esse processo, esse tempo aqui, foi um tempo muito, muito, muito bom de amadurecimento. Porque eu escrevia inicialmente quinzenalmente,
um texto por quinzena. Depois eu escrevia um texto semanal. E essa rotina fez com que eu passasse a pensar muito mais a respeito do que é estético dentro do texto, de como eu transformo uma experiência no mundo real numa experiência estética. E eu acho que foi isso, assim, o principal. É transformar a realidade numa experiência estética. Acho que é o que mudou principalmente foi isso. Certo. E desse período de colunismo no Diário do Norte do Paraná, esses anos que você passou escrevendo essa coluna, tem alguma história, alguma outra experiência que valha o registro, assim, que você queira contar para a gente? Porque aí entra o público, né? Essa relação com o leitor do Ah, jornal, que sim! não é necessariamente um leitor de literatura, né? Sim! Sim, isso foi uma coisa bem interessante, porque assim, até então eu não tinha. Eu escrevia, mas eu não tinha esse contato com o outro lado, né? Com a pessoa que estava recebendo. Eu não tinha noção nenhuma da recepção do texto, né? Tanto porque o livro, o do Silêncio, tinha pouquíssimas edições, poucas pessoas tinham lido, então eu não sabia da recepção dessas pessoas. E assim, publicaçõezinhas em blog e tal, acabava que não eram tão. Eu não tinha essa recepção, eu não tinha esse contato com o público. E era um público, geralmente, que, quando tinha algum público, era um público que já lia textos de blog, já lia textos assim. Quando eu vou para o jornal, e aí eu começo a receber e-mails de leitores, e que são leitores, às vezes, assim, que eu não imaginaria que leriam, porque às vezes é um senhorzinho que trabalha não sei onde, e que, assim, eu não conseguia, naquele momento, achar um link entre o que eu estava escrevendo e essa pessoa. Isso também foi uma coisa que me ajudou a moldar muito o meu texto, porque eu passei a considerar, na hora de produzir um texto, um trabalho literário, o receptor. Então, eu passei a pensar que, na verdade, o meu texto era uma forma de comunicação. Então, que ele não valeria nada se eu não conseguisse chegar, né? Se eu não conseguisse alcançar o outro lado desse diálogo, né? Um texto que fica na gaveta, ele não tem serventia. Um texto que não chega ao leitor, ele não tem serventia. Ele não se completa. Eu acho que para que o texto se complete, e eu acho que, assim, no geral, para que qualquer obra de arte se complete, como uma forma de comunicação que ela precisa chegar até o outro lado, né? E isso me fez também prestar atenção nos temas, então, nos temas em torno, com outro olhar, né? Porque, por exemplo, se eu quero saber a respeito, ou se eu quero falar a respeito da natureza humana, ou de qualquer coisa assim, não é aqui que eu tenho que buscar somente, né? Eu tenho que buscar em humanos, né? Eu tenho que buscar em pessoas, se eu quero falar de pessoas. Então, essa vivência de se olhar para a pessoa mesmo. Então, ver como as pessoas lidam, como as pessoas falam, como as pessoas interagem. Eu acho que isso também é uma coisa que passou a ser mais comum e mais intensa nesse momento da crônica e que me ensinou muito em relação a como produzir textos a partir de então. E foi um processo muito bom. Eu acho que foi um curso. Que legal. O canal do YouTube veio antes ou depois do diário? Porque você tem um canal que tem até bastante inscritos, né? Tem mais de 2.000 inscritos. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência também com o YouTube. Tá, o YouTube, eu acho que ele foi um pouco depois do diário. Eu já estava trabalhando, porque eu trabalhei 2 anos como professora temporária na UEM, no curso de letras, e eu estava assim, né, curtindo, porque eu estava falando de literatura e etc.
Só que eu sentia a necessidade de falar para outros públicos, né? De tentar levar isso mais longe de alguma forma. E não sei, de uma forma que fosse leve, de uma forma que fosse acessível. E especialmente falar sobre escrita também. Porque eu notei, tanto no curso de letras, enquanto eu estudava, quanto nesse momento em que eu estava dando aula, eu notei que a escrita, né, falar sobre escrita, era uma coisa que não cabia tanto no curso de letras. Só que era uma coisa que era necessária para mim, porque eu acho que eu sinto essa necessidade de incentivar as pessoas também a produzirem, né? E de falar assim, olha, gente, vocês também podem pegar e sentar e escrever, não é uma coisa, não é um privilégio de poucas pessoas, é uma coisa que é só você, né, praticar, lógico, você tem que colocar um esforço nisso, mas não é um privilégio de ninguém. E aí o canal foi mais ou menos pensado nesse momento e com esse objetivo, né? Então eu estava ali dando aula na UEM, eu estava escrevendo para o diário e aí decidi montar o canal. E o canal passou por vários momentos e também me trouxe muitas coisas interessantes, que um deles é sempre esse contato com as pessoas que assistem, né? Então tem pessoas que eu tenho algum contato hoje em dia e que vieram por intermédio do canal, né? E é muito interessante, porque assim, você percebe que as pessoas, às vezes, elas não escrevem, elas não se mostram, porque elas cria-se essa imagem, cria-se essa ideia de que a escrita é alguma coisa muito distante, especialmente por conta da gente ter modelos tão grandiosos, né? Então, quer dizer, eu tenho uma Clarice Lispector, eu tenho um Machado de Assis, eu tenho essas pessoas tão gigantescas e tão grandiosas, então, assim, como é que eu vou ser uma Clarice Lispector? Só que aí a ideia eu não preciso ser uma Clarice Lispector, eu preciso ser uma Thaís, né? Então, cada um precisa ser o que é e conseguir produzir e trabalhar em torno da literatura, em torno da arte que satisfaz a pessoa a partir do que ela é, e não não tentando ser aquela pessoa que é distante, que estava em outra realidade, em outros tempos, com outras influências, etc. E aí eu senti que conversar com as pessoas no canal, por meio do canal, às vezes dava um clique em algumas pessoas que falavam assim, nossa, então eu acho que dá para eu escrever. E isso é uma coisa que me satisfazia. Tipo, conseguir ajudar as pessoas a se instrumentalizarem sei lá, e de repente começar a escrever alguma coisa, começar a ter sei lá, um movimento nessa direção, me deixava muito feliz. A pessoa falou assim, eu assisti seus vídeos e aí eu estou publicando um livro agora aqui na Amazon. Eu falo, massa! Vai mesmo, publica mesmo. Foi a partir disso que você criou a sua oficina de escrita criativa também? Segue essa lógica? Segue essa mesma lógica. Então, esse foi o momento na UEM. Então, eu tinha essa necessidade, eu não sentia que existia esse espaço para a questão da escrita em si, mas eu sabia que eu tinha alunas, né, que gostavam de escrever e que também estavam buscando no curso aquilo que antigamente eu tinha buscado, né, um lugar que me instrumentalizasse para a escrita. Então, quando eu montei a oficina e comecei ali, a gente trabalhava alguns textos e trabalhava tentando tirar do texto esse olhar de como é que a gente trabalha um texto para que ele se transforme nisso, né, de literário? Como é que a gente pega uma coisa que está aqui na realidade e a gente moe para fazer com que isso vire uma obra literária? Então foi muito nessa pegada. E o que me traz muita satisfação é que muitas das pessoas que começaram
que estavam lá no início dessa oficina continuam escrevendo e escrevem muito. Por exemplo, o Coletivo Palavrão, quando eu fui para os Estados Unidos, as meninas que estavam na oficina continuaram se encontrando, e aí não existia mais a oficina daquele formato, então elas criaram esse movimento que é o Coletivo Palavrão, e estavam se autogerindo ali a partir disso. Então se encontravam para escrever, para discutir textos, para discutir possibilidades na escrita, para brincar assim, com a questão da criatividade mesmo. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei para esse coletivo, aí já em outro nível. Então, já não era nessa estrutura de oficina, era uma coisa mais horizontal. Mas foi nessa mesma pegada, assim. Então, foi uma coisa muito gostosa e muito recompensador também ver que esse movimento continuou para além de mim e independente de mim. Exatamente. É uma coisa que não depende. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre o Coletivo Palavrão, mas eu quero aproveitar o gancho para dizer que temos alunos, alunas e ex-alunas aqui. E aí tem uma mensagem da Aline que ela diz: tive a honra de ser aluna da Thaís no primeiro ano da graduação. O amor dela pela literatura sempre foi nítido, desde o primeiro dia de aula, desde a primeira frase. A admiro como professora e escritora. Ai, que lindeza. E aí depois tem uma mensagem da Vanessa também, dizendo que você é a melhor prof. Que maravilhoso. Né? E aí a gente tem... pode falar. A Vanessa faz parte do coletivo também. Eu dei aula para ela, ela faz parte do coletivo. E ela escreve maravilhosamente bem. Legal. Então vamos aproveitar para você contar um pouquinho sobre o Coletivo Palavrão. Você já falou, ele surgiu da sua oficina de escrita criativa. E aí continuou e até hoje está atuando. Como que é o trabalho deles? Qual que é a proposta do Coletivo Palavrão? Então, o coletivo ele já passou por muitos momentos de muitas propostas, mas a principal é esse trabalho com o texto. Então, houve momentos do coletivo em que isso se manifestava no sentido de vamos oferecer também oficinas para fora. Então, a gente chegou a ter uma oficina aberta ao público, então qualquer pessoa podia chegar e a gente discutia a respeito dessa questão da literatura, produção do texto, poema e etc. Mas na maior parte dos momentos, a oficina ela funciona como um momento em que a gente discute e treina e elabora o nosso processo criativo. Então, e assim, ele é bem aberto, o coletivo é bem aberto para outras pessoas que queiram também participar, né, e entrar nessa onda, entrar nesse movimento, mas ele tem muito essa pegada de, vamos discutir esse texto aqui, porque esse texto aqui vai fazer com que a gente repense o nosso processo criativo em relação a tal aspecto. Então, em relação a tempo dentro da narrativa, vamos supor, qualquer coisa nesse sentido. E também muitas práticas de escrita, né? Então, vários exercícios, às vezes se reúne, e aí tem um momento de discussão, e aí tem um momento de escrita, em outros momentos produz-se textos, né? Cada um produz um texto, e a gente vai discutir algum dos textos de algum dos participantes. E pensar em como que seria legal, o que poderia ser mexido ali, o que poderia ser alterado, dar sugestões para que a pessoa se instrumentalize para fazer com que aquele texto seja ainda melhor. Então a ideia é sempre essa questão da instrumentalização, entender o texto. Eu acho que uma das coisas assim que é muito marcante para mim e que eu acho que acabou também sendo uma das vertentes ali no coletivo é essa ideia de que o texto quando ele é trabalhado, ele fica mais interessante do que quando ele é simplesmente vomitado e deixado daquele jeito. Não que não possa ser assim também.
Só que quando você pega aquilo ali e vai mexendo, você consegue chegar a alguma coisa que às vezes te satisfaz mais e também alcança mais. Que eu acho que é sempre aquela pegada, né? Então, tentar fazer com que a literatura, aquele objeto artístico, seja um meio de comunicação, né? Uhum. E hoje em dia, E quem é o Coletivo Palavrão? Vocês têm alguma ação, algum projeto sendo desenvolvido? Com que frequência vocês se reúnem? Como que funciona também se pessoas quiserem participar? Como que faz? se pessoas quiserem participar, é só entrar em contato. Tem uma página aqui no Instagram, que é Coletivo Palavral, né? Porque, enfim. E dá para entrar em contato por lá também. Sempre tem postagens de textos, mini contos, poemas, exercícios também. Então, geralmente tem bastante exercício que a gente já usou, que vai para lá. A gente está reorganizando o calendário de encontros por conta dessa situação toda de pandemia, mas a ideia costuma ser uma vez por semana. Uma vez por semana esses encontros, tá certo? Teve momentos que foram, assim, quinzenais, teve momentos que foram... Enfim, isso tudo depende muito da vida, né? Porque é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam dependendo da vida das pessoas que fazem parte dos grupos. E atualmente tá essa questão de vamos nos encontrar semanalmente e a cada 3 semanas tem uma discussão ainda de como que a gente vai deixar. Talvez fique isso de a cada 3 semanas e uma pessoa é responsável, porque a ideia como é um grupo autogerido, todo mundo pode trazer uma coisa diferente. Então, uma pessoa vai cuidar da reunião, vai mediar a reunião numa vez, outra pessoa media a reunião em outro momento. Então, vai passando de uma pessoa para outra no decorrer do tempo. Só que, às vezes, uma reunião apenas, pouco, para passar tudo que se quer passar em relação a um tema. Então, é uma coisa que está sendo discutida nesse momento. Mas, basicamente, é isso. Se alguém tiver interesse em participar, pode procurar. Eu acho que o mais fácil é procurar a página do Palavrão aqui, ou, de repente, até falar comigo, que aí eu direciono também. Tá. Vamos voltar então para a gente falar um pouquinho sobre o segundo livro, porque a gente acabou parando no primeiro, né? Ah. Então a gente já emenda para falar sobre o Efêmeras e chegar na Mulher que Ri, que foi publicado ano passado, né, 2019. Conta pra Eu sou gente meio como é que caótica. surgiu. Eu sou meio caótica, por isso que a gente começou aqui, vai para lá, e volta, e vai para cima. Faz parte. Então, o Efêmeras também é uma autopublicação. Então, os 2 primeiros livros foram autopublicações, só A Mulher que Ri, que foi publicado por uma editora convencional. Só que o primeiro do Silêncio foi uma editora, uma autopublicação, mas por editora física. O Efêmeras foi uma autopublicação por meio do KDP, que é o sistema de autopublicação da Amazon. Então, ele é o formato e-book. Ele é uma coletânea, uma seleção de algumas das crônicas que foram publicadas no diário. Eu fiz uma seleção de temática, né? Então, peguei as crônicas que eram um pouco mais reflexivas, que tinham mais piras, umas coisas nesse sentido, e reuni todas elas num livro, né? Porque eu tinha mais ou menos umas 2 vertentes quando eu estava escrevendo as crônicas. Uma era essa coisa assim, pira, né? Reflexões, e outra tinha uma pegada um pouco mais social. Eu cheguei a reunir as outras para um futuro livro, só que aí como eu publiquei A Mulher que Ri, então esse ficou um projeto para alguma outra ocasião. Mas aí Efêmeras é um resultado de uma seleção, né, uma curadoria em relação aos textos que eu já tinha publicado. Nessa seleção, além dessa questão temática, eu tentei buscar alguma coisa que fosse mais... que não fosse muito restrita ao momento.
Então, que não fosse tão ligada ao dia tal que foi publicado, a semana tal que foi publicada, porque Aham. crônica às vezes tem muito disso, de estar relacionada ao momento em que ela sai. Então, eu tentei pegar umas que fossem um pouco mais neutras, um pouco mais abertas, e reunir nesse livro. Eu cheguei a imprimir algumas versões desse livro quando eu estava nos Estados Unidos. Porque lá tem esse KDP da Amazon, tem versão física também. Então você vai lá na Amazon, encomenda o livro e chega um livro físico também. Isso não existe ainda no Brasil, infelizmente, porque eu acho muito legal. É muito legal, com É muito certeza. legal. E aí eu tenho umas versões físicas, então ele tem aqui, ó, bem bonitinho. Só E que ele é assim, eu tenho. lindo, né? Eu adorei essa capa e esse origami aí, achei lindo. Tem um E nome eu esse gosto. passarinho, né? É o. Não lembro mais, eu acho que é Grow. Será que é Grow? É um símbolo, né? Assim, da Sim, cultura. sim. E eu pensei nesse passarinho, assim, justamente por conta do nome, né? Que é efêmeras, e como é uma dobradura, é uma coisa que remete a essa questão da efemeridade, né? E, e aí, assim, eu gosto bastante desse, né? Então, esse é um filho. Não, não é um filho rejeitado, como o anterior. Agora chegamos na grande Mulher. obra, sobre a qual eu posso falar melhor, porque esse eu tenho e li e adoro. A Mulher que Ri. O Mulher que que ri. falar deste livro? Me conta. Olha, eu fiquei muito satisfeita com publicar esse livro, né? Eu acho que é um livro que eu trabalhei muito mais, que eu pensei muito mais, que ele foi mais planejado. Então, é um livro assim que me dá bastante satisfação nesse sentido, de pensar que eu coloquei assim muito empenho para que ele existisse da forma como ele existe. Uhum. Deixa eu ver o que é interessante. Eu A pensei Natália ele. perguntou sobre o nome. A Ah, tá. Natália Kretschmer. Tá. O nome é uma coisa bem engraçada, porque ele surgiu antes do livro. Ele foi a primeira coisa que surgiu, na verdade, foi A Mulher que Ri. Eu tava assim, caminhando, uma coisa muito aleatória, e aí eu falei assim: A Mulher que Ri. Eu acho que eu quero ter um livro com esse nome. Beleza, tirei o celular e anotei no bloquinho de notas e falei assim: não, vou ter um livro com esse nome em algum momento da minha vida. E ficou um Uhum. tempo por ali e tal. E aí eu falei assim: tá, mas para ter um livro com esse nome, eu preciso primeiro ter um conto com esse nome. Então eu escrevi o conto A Mulher que Ri porque eu tinha esse título. Uhum. Então, eu não sabia ainda nada a respeito da Mulher que Ri. E aí é um conto que eu acho que é um dos que eu mais gosto do livro, porque é o conto da datilógrafa, tem uma brincadeira com a questão das letras ali dentro. Então, é um dos contos que mais me satisfez dentro do livro. E que bom que ele ficou dando nome ao livro. E aí, assim, depois de escrever A Mulher que Ri, depois de ter esse nome, falar assim, não, eu vou ter um livro a respeito disso, eu comecei a tomar as outras decisões. Então, eu quero que seja um livro que tenha somente personagens mulheres. Eu quero que seja um livro é, que, que tenha uma carga, que essa mulher que ri, do título, seja uma coisa um pouco irônica, né? Que não seja uma coisa que não esteja dizendo a verdade de alguma forma. Então foram várias decisões que foram sendo tomadas. Então às vezes eu adicionava textos, tirava textos de acordo com essas decisões que eu fui tomando no decorrer da produção dele, assim, né? A ordem dele mudou muitas vezes até ficar nessa ordem final. E foi um processo assim, foi um processo bem satisfatório. Foi um processo em que eu cresci muito também no trabalho desses textos.
tem duas pessoas que ajudaram muito em relação a esse texto, que foram a Mayara Blasi. Mayara Blasi especialmente, assim, porque ela acompanhou todo o processo, então ela fez muitas leituras desse texto e deu muitas sugestões. E aí, a partir das sugestões dela, eu voltava o texto e começava a mexer de novo no texto. E aí eu conversava com ela a respeito das soluções que eu tinha chegado. Então essa troca foi muito legal. E aí mais para o final, então quando o texto já estava bem redondinho, o Vitor me ajudou bastante também, o Vitor Simeão. Porque ele tem um olhar um pouco diferente também em relação aos textos dele. E, enfim, a gente tem textos bem diferentes e esse olhar também ajudou bastante o texto, especialmente em relação aos meus finais, que foram coisas que ele apontou e que eu fui mexendo no decorrer do texto também. E isso foi uma coisa também que mudou muito, esse livro mudou muito em relação à minha forma de lidar com escrita, que é pensar que a leitura dos outros, de algumas pessoas selecionadas por você, etc., também é uma coisa que te acresce muito no seu momento de pensar o seu próprio texto. Porque às vezes você acha que você está alcançando, mas você não está. E aí quando a pessoa fala assim, ó, não sei do que você está falando aqui, não entendi nada. Aí você fala, bom, se você não entendeu nada, se não chegou aí, quer dizer que eu vou ter que refazer isso daqui para tentar chegar. E aí essas reescritas, esse repensar do texto que faz com que o texto realmente cresça, né? Fique diferente. E aí... Mas até o final dele, assim, eu mexi muito, mexi bastante. E o Itsy Bitsy Spider, que é aquele... É um que tem... Não sei se dá para ver por causa da luz, mas tem uma questão de que tem um texto para lá e texto para cá e não sei o quê. Também foi uma decisão nos 45 do segundo tempo. Uhum. E eu falei assim, vou mudar. E foi isso. O importante é que o resultado deu super certo, né? Tem várias pessoas aqui elogiando o livro. E aí tem dois comentários bacanas aqui da Estante da No. A É a escrita da Thaís, Noêmia é maravilhosa. ela fala, a escrita da Thaís é tão sensível, é tão bonito como ela transforma objetos, cenas, símbolos em literatura que consegue tocar. E ela fala também que a ilustração da capa representa muito essa ironia que você comentou, né? A respeito da Aham. crônica que dá no meu livro, né? A Mulher É. que Ri. Eu Embora eu gostei tenha muito. achado que ela fala muita verdade, sim. Assim, que você falou, eu não quero falar a verdade. Mas eu achei o Ah, livro mexeu bastante, né, por conta dessa questão da mulher, né, sim. de pensar a mulher na contemporaneidade, essas relações e opressões e tudo mais, né? Assim, eu disse que eu não queria que falasse a verdade, no sentido de que, assim, eu não queria que a mulher que ri fosse uma mulher que risse, na verdade, né? Ah, Então é nesse sim, sentido. literalmente. E, Aham. não é uma mulher que ri, porque não. E a capa eu achei um trabalho muito legal mesmo, da artista, porque ela tá, assim, com esse arzinho meio de Mona Lisa, assim, né? Que é aquele ar que pode ser que tenha um sorriso ali meio disfarçado, mas você não tá vendo nada, tá bem neutro pro sério, e ali em cima escrito a mulher que ri. Aí eu falei, ai, Aham. gostei desse trabalho dessa moça, parabéns, moça. Essa ilustração foi encontrada ou ela foi feita para o Ela foi feita livro? para o livro. Aham. É uma ilustradora que trabalha com a Patuá, e aí, assim, eu tinha mais ou menos, eu tinha impressões, né, do que eu queria para a capa. Então eu falei Uhum. assim, eu queria que a ilustração de alguma forma contradissesse o título. Então que desse esse ruído, né? E aí ela fez uma capa que gerou exatamente o ruído que eu queria. Então foi maravilhoso. Legal.
E hoje em dia, assim, a gente já tem. Já fez um ano a publicação do livro? Não, ele foi publicado em setembro. Então, Setembro. Como tá que tá quase. para você esse período de quarentena? Você está escrevendo mais, lendo mais, ou escrevendo menos, lendo menos? Como que você está Ah, passando por essa fase aí? olha, nos primeiros dias, eu acho que o primeiro mês, assim, porque eu já tô há um bom tempo fechadinha, né? Mas no primeiro mês, assim, pelo menos, não rolou nada. Não rolou nada, nada de escrita, nada de leitura. Era só uma ansiedade, assim. E eu tentava, assim, e tentei ler algumas coisinhas, mas não engatava. Não engatava e, assim, parece que não rendia nada. Porque aí você fica tão pilhado em torno dessa situação e de entender o que está acontecendo e de tentar se adaptar a essa nova realidade que você não consegue o espaço mental para trabalhar com texto. Então, nem para recepção e nem para criar textos, né? Aí, no decorrer sei lá, o segundo mês, aí já foram uns momentos, assim, né? Então, tinham momentos em que eu me sentia muito criativa, e então eu escrevia. Estava um pouco monotemática no sentido de vou falar de quarentena, vou falar desse momento fechado, e vou falar desse caos. Mas tinha uns momentos que eu conseguia escrever e ler e tal. E aí, depois, eu acho que nesse terceiro mês, assim, é que aí a coisa tá normalizando. Então, para escrever tá um pouco mais tranquilo, para ler tá muito mais tranquilo, então normalizou bem essa questão, mas é uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas. Parece que a gente passa por umas fases. Então, nesse momento fechado, assim, não é assim, estamos fechados, é tudo normal, é tudo igual todos os dias. Assim, por mais que estejamos nessa repetição de dias, a gente passa por umas fases. Então, tem uma semana que é horrorosa, e tem uma semana que você está assim, good vibes, aí depois tem outra semana que você quer matar todo mundo, você quer pular da janela. Então, tem umas mudanças assim no decorrer desse tempo. E aí, assim, querendo ou não, isso afeta a forma como você lida, tanto com essa recepção de obras, como com produzir obras também, né? Produzir alguma coisa sua, né? Eu E tentei quando você. pintar, Hã? porque assim, eu gosto muito de pintar aquarela, né? Aí você vai assim, tentando as alternativas, né? Então, tipo, eu tentei pintar, aí tentei desenhar, aí tentei fazer não sei o quê. E é uma coisa louca, né? Porque você tá se adaptando a um momento totalmente diferente, né? Aham. Mas eu ia te perguntar, quando você fala em normal, tá tudo normal e tal, o quão frequente você escreve? Como que é esse processo de escrita para você? E como que é a Thaís também leitora, né? Quantos livros você lê por ano, por exemplo, né? E nisso a gente emenda também a pergunta sobre os clubes de leitura, essas iniciativas das quais você participa aqui em Maringá, para você falar um pouquinho delas também. Tá. Em relação a quantos livros eu leio, eu sou péssima, porque eu não registro. Então, Aham. eu leio. Assim, eu acho que eu leio praticamente todos os dias, porque tem dia que não rola, porque você está trabalhando, porque por exemplo, eu pego muito freelance, tenho pegado mais freelance de textos literários para revisar. Então é Uhum. para fazer meio que uma consultoria barra revisão, né? E Uhum. quando eu pego esse tipo de texto, às vezes eu não tenho um tempo para fazer uma leitura de prazer. Então, às vezes eu vou nesse texto, aí depois eu leio enlouquecidamente. Então, a minha questão, eu não tenho uma rotina de leitura. Eu leio com muita frequência, não registro a minha leitura, porque eu sou esse tipo de pessoa,
Mas, e não tem uma coisa assim, de tal a tal hora eu estou lendo. Não, é Aham. caótico. Mas eu sempre estou com livros e eu sempre estou com coisas para leitura. Uhum. A questão da escrita varia um pouco também, porque caos está aqui presente na sua frente. É, mas assim, eu anoto muita coisa para trabalhar depois. Então, eu acho que todos os dias eu anoto alguma coisa. Eu anoto alguma ideia, ou mexo em alguma coisa que eu pensei assim, eu acho que isso aqui daria para acrescentar naquele texto que eu estou fazendo, ou num pedaço de alguma coisa. Então, eu acho que todos os dias eu anoto alguma coisa no decorrer do dia. Mas sentar para escrever não é todos os dias. É uma coisa assim, eu acho que uma vez por semana eu pego e escrevo. Aí eu fico várias horas escrevendo mesmo. Mas eu acho que depende muito das fases. Por exemplo, quando eu estava escrevendo A Mulher que Ri, eu acho que eu escrevia todos os dias. Mas eu estava engajada naquele projeto. Como no momento eu estou nesse assim, ainda não tenho uma coisa firme, né? Então eu anoto, eu vou colocando, eu vou refinando os textos que eu tenho, mas tá assim, tá solto, sem projeto ainda, né? Mas Caos, dentro dessa coisa desculpa. do processo, mas dentro dessa coisa do processo de escrita, do processo criativo, tem coisas que partam de temas, tipo, eu quero falar sobre isso. O tema te desperta para a escrita também, ou é só aquela coisa que a Não, gente costuma tema. falar da inspiração, né? De Não, baixar. não, nunca. Loucura isso, não. É geralmente assim, alguém falou uma coisa, e aquela frase, eu falo, nossa, essa frase é muito boa, e me fez pensar nisso, 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 nisso. Aí eu anoto tudo isso daqui que essa frase me fez pensar. Ou então, assim, eu tô Aham, tendo uma conversa com alguém, e essa conversa me faz pirar nisso, 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 nisso. Eu anoto toda essa informação que me fez pirar. Mas não é uma coisa assim, estou sentada e vai chegar aqui uma aham. ideia, pousar, e aí eu vou conseguir escrever. Não existe, né? Assim, para mim, particularmente, não existe essa coisa. Eu não funciono assim, né? Eu funciono a partir de estímulos da vida diária, né? Ler uma matéria, às vezes, até umas coisas assim. Então, ler uma matéria e você pensa naquilo, e aquilo você faz você pensar em outra coisa, ou te emociona muito, e aí você fala assim, não, isso aqui, essa sensação, essa emoção, eu tenho que carregar num texto para algum lugar. Eu Aham. acho que vai mais nesse sentido. Eu Thaís, acho eu que. acho que. Oi? Pode Não, concluir. é que eu falei assim, eu acho que isso é um processo que eu aprendi muito com as crônicas, né? Então, de olhar e daquilo ali tirar alguma coisa, não do aleatório do ar, assim. Aham. Eu acho que a gente está nos minutos finais da nossa conversa. É que eu entrei, na verdade, olhando pelo horário, pelo relógio do celular, e eu tô Hum. com outro aqui que tá com outro horário, então talvez acabe a qualquer momento. Mas considerações finais, temas finais, vou te deixar livre à vontade para falar sobre o que você quiser aí, que você acha que Olha, faltou. eu não sei, eu acho que eu queria que alguém me desse um tema aí. O que a gente tem que falar, gente? Queria que você falasse sobre outras iniciativas que você faz Ah, parte tá, aqui você na falou a cidade, né? respeito. O Isso, clube. você falou a respeito do clube. Olha, uma das coisas que eu mais curti depois, porque assim, eu não tinha muito contato com clubes antes de ir para fora, né? Eu tinha ido assim, acho que uma vez para um clube, o Leia Mulheres, eu tinha ido antes de ir e logo em seguida eu fui. E eu já acompanhava o trabalho do Bons Casmurros, mas pela internet, assim, e eu nunca tinha tomado coragem de ir, porque eu falei assim, gente estranha, gente diferente, tenho medo, fobia social, não quero. E aí, e aí fui para fora,
fiquei um tempo por lá, voltei com sede de gente, querendo ver gente o tempo todo. Eu falei, não, agora eu quero ver gente, preciso de gente. E aí, entrar em contato com o clube, com os dois que eu frequento, na verdade. O clube, os Bons Casmurros, eu frequento, eu estou mais ligada. E aí o Leia também, o Leia Mulheres. Aliás, os dois têm Instagram, então para quem se interessar, procure aqui no Instagram, Clube de Leitura Bons Casmurros e Leia Mulheres Maringá. Mas por quê? Porque, assim, são pessoas com interesse em comum. Né? Você está ali, você pode ler um livro, e aí você pega assim e fala, nossa, mundo sem clube de leitura. Vamos imaginar esse mundo anterior. Você lê um livro super legal, aí você fala, nossa, que livro legal, eu gostaria de falar com alguém a respeito desse livro. Aí você vira e seu amigo, ele gosta, sei lá, de carros. Você não vai conseguir conversar com a pessoa a respeito do livro. Só que os clubes de leitura, eles acabam reunindo pessoas que estão com esse interesse em comum. Então, vamos falar de livros, mesmo que nem todo mundo tenha lido os mesmos livros. Porque, assim, por exemplo, amanhã a gente vai discutir esse daqui, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, nos Bons Casmurros. Mesmo que nem todo mundo tenha lido, eu tenho certeza que a discussão vai ser massa, inclusive para quem não leu. Uhum. Então, esse tipo de troca que a gente tem num clube de leitura é uma coisa que eu acho que é muito mágica e é muito enriquecedora para quem escreve e para quem gosta de ler. Quer dizer, vamos inverter. Para quem gosta de ler, mas também muito enriquecedora para quem escreve. Também porque estamos em contato direto com as pessoas que estão recebendo os textos, né? Porque eu acho que é muito importante para quem escreve ter contato com quem lê, para entender como é que funciona isso, como é que as pessoas recebem os livros, como é que elas lidam com eles. Então eu acho que isso também é muito, muito importante. Então, e as pessoas são todas maravilhosas nesses clubes, então vale muito a pena participar de clubes de leitura. Sou fã, indico. Inclusive, o seu livro foi o primeiro livro lido e discutido no Bons Casmurros esse ano, né? Exatamente, foi uma experiência ótima, porque eu acho que é muito legal essa experiência da recepção do texto, você perceber como o livro está chegando com as pessoas, até as pessoas, e aí, assim, fiquei a maior parte do tempo caladinha, só ouvindo as pessoas pirarem em relação ao livro e às vezes trazer coisas, trazer interpretações que nem tinham me passado pela cabeça. Oi? Agora vai acabar. Começou a contagem regressiva, 10 segundos. Obrigada, Thaís. Eu amei o papo. Vai acabar do nada. Obrigada. Muito obrigada